Olá, alunos da terceira série do ensino médio e professores que sempre acompanham as nossas aulas aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Roberta de Matemática e hoje a nossa aula faz parte do ciclo SAEB, Aprendendo com o SAEB, isso mesmo. O tema da aula de hoje é pontos no plano cartesiano. Então, não se esqueçam que essa aula é um pouco diferente, ela é uma aula gravada. Então, você pode pausar o vídeo sempre que achar necessário para anotar alguma informação, para rever alguma coisa. Só não esqueça de dar o play para continuar assistindo. E claro que para acompanhar a aula é bom você separar aí algumas folhas para anotação, ou um caderno, lápis, borracha e caneta, tá bom? Vamos começar vendo a habilidade da aula de hoje? Isso mesmo, quando é a aula do SAEB, a gente começa pela habilidade. Então, qual é a habilidade? É EF07MA19, isso mesmo, sétimo ano, habilidade 19. Localizar no plano cartesiano pontos, coordenadas, que representam os vértices de um polígono e realizar transformações desses polígonos, decorrentes da multiplicação das coordenadas de seus vértices por um número inteiro. Lembrando que a habilidade é muito ampla, mas o foco da nossa aula de hoje é a parte de localização de pontos no plano cartesiano. Então, eu vou passar para vocês pontos para vocês anotarem no plano cartesiano. Então, eu dou a coordenada e peço para você anotar. E também ao contrário, você tem lá ele lá no plano cartesiano e você vai ter que colocar para mim quais são as coordenadas. Então, isso é muito utilizado na matemática em qualquer série desde lá do sétimo ano, tá bom? Vamos começar então com a primeira atividade do SAEB para a gente resolver? Vamos lá, atividade 1. Marisa desenhou um plano cartesiano com alguns pontos, mas colocou as coordenadas apenas do ponto A. Então, se você olhar o seu desenho aí, deixa eu só ver se a minha caneta está acionada, tá? Na cor vermelha. Se você olhar o seu ponto A aí, ele está marcado ali no plano, está escrito A igual, abre parênteses, 1,1, fecha parênteses. Ah, então está marcado as coordenadas do ponto A. Isso mesmo. Encontre as coordenadas do ponto B, C e D. Então, aqui a gente vai ter que relembrar o que é o plano cartesiano, o que são esses pontos, o que são essas coordenadas, para poder ver se a gente sabe mesmo resolver essa atividade, tá bom? Então, vamos para a nossa base para a resolução da atividade. Tá lá na tela para vocês. O plano cartesiano. Então, o que é o plano cartesiano? É aquele desenho lá, aqui tem dois eixos, um eixo na horizontal, que é o eixo X, tá aqui ó, na horizontal. O eixo X, que é chamado de abscissa, que está em azul no meu desenho, certo? E um eixo na vertical. O eixo vertical é o eixo das ordenadas, que é o valor do Y. Ah, eu lembro disso, professora. Os dois eixos se encontram no 0, 0, isso mesmo. O eixo X, que é o eixo horizontal, ele tem o 0. Para a direita do 0 começa mais 1, mais 2, mais 3, que a gente nem coloca o mais, né? 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. E para a esquerda dele vem os negativos, menos 1, menos 2, menos 3 e assim vai. E na vertical, o eixo Y, para cima são os positivos, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. E para baixo os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim vai. Tudo bem? Lembraram dos eixos? Bom, vamos continuar então. O que tem de informação aí do lado? Ó, ponto, par ordenado. O que é isso? Quando a gente quer representar um ponto, como está lá a letra P, o ponto P, para representar o ponto P, eu preciso das coordenadas, que é o meu par ordenado. Par porque são dois valores, ordenados porque tem uma ordem. Ah, tem uma ordem? Tem sim, isso é a parte mais importante para não errar esse tipo de atividade. Então, que ordem é essa? O primeiro valor é sempre o valor do X da horizontal, e o segundo valor depois da vírgula é sempre o valor do Y da vertical. Então, se você olhar lá no nosso slide, ó, tem o ponto X e Y. O primeiro valor é o que a gente chama de abscissa, que é o do eixo X, que é o da horizontal. E o segundo valor é a nossa ordenada, que é o do eixo Y, que é a nossa vertical. Tudo bem? Então, se você olhar o ponto P, que tem coordenadas 1, 2, o X vale 1 e o Y vale 2. Então, o X está na direção do 1, o ponto, né? X valendo 1. E o Y2, ele está na direção do 2. E você vai lá e marca o ponto. Tudo bem? Você pode encontrar pontos nos quatro quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Só que, além disso, você pode encontrar pontos sobre o eixo X ou sobre o eixo Y. Ah, então pode acontecer dele estar em cima do eixo, ele pode estar aqui assim, bem em cima do eixo X? Pode. Então, para ele estar em cima do eixo, olha a observação que a gente tem aqui embaixo, ó. Toda vez que o ponto estiver sobre o eixo, uma das coordenadas vai ser 0. Ah, então se eu olhar para o ponto e vejo que um dos números é 0, eu tenho que saber que está em cima do eixo. Tudo bem? Tá. Agora, como eu vou saber se está em cima do eixo X ou se vai estar em cima do eixo Y? Aí você vai ter que observar onde está esse 0 e onde está o número que você conhece. Então, se você olhar um ponto e tiver um número no primeiro valor, que é o valor do X, significa que está em cima do eixo X, e o Y está zerado.
Agora, se o seu valor estiver no lugar do y, o zero está no x e vai ter um número no lugar do y, significa que ele está no eixo y. Ah, então deixa eu ver de novo. Vi zero em uma das coordenadas, está em cima de um dos eixos. Ok. Para eu saber o eixo, eu vou olhar onde está o número, que não é o zero. Aquele número está na primeira posição, que é do x, está em cima do eixo x. Aquele número está na segunda posição, que é do y, está em cima do eixo y. Em cima mesmo, tá bom? Vamos voltar então para a atividade para marcar as coordenadas? Vamos lá. Atividade 1, então, de novo. A gente tem que marcar as coordenadas do B, do C e do D. Por que é bom retomar o que eu falei? Ó, porque se você olhar o A, eles fizeram de propósito e colocaram tanto o x quanto o y, os dois valendo 1 positivo. Aí você não lembra, será que o x é primeiro? Será que o y é primeiro? É o momento que você pode errar. Então, você tem que lembrar que sempre o primeiro é o valor do x e o segundo é o valor do y. Então, eu vou ter aqui o B, o C e o D para marcar as coordenadas, tá bom? Vou começar pelo ponto B. Então, vou abrir parênteses para colocar o primeiro valor, que é o valor sempre do x. Então, olha para o seu ponto B. Localizou ele lá no plano cartesiano? Vai na horizontal. Olha lá para a sua horizontal, que é o eixo x. Ele está na direção de quem? Do 3. Então, a primeira coordenada é o 3. Vírgula. Agora, a gente vai para o valor do y. Ele está na direção de quem? Do eixo y, da vertical? 2. Então, ele tem coordenadas 3 e 2. Tudo bem? Qual é o erro comum? Colocar 2 e 3 em vez de 3 e 2. Ah, tá. O ponto C, localiza o ponto C aí, tá no segundo quadrante. Tá. Valor do x é sempre primeiro na horizontal. Quem que é? Menos 2. Então, vou vir aqui e vou marcar menos 2. Valor do y, olha lá na vertical, é o 3. Então, menos 2 e 3. Tudo bem? E o ponto D? Opa, o ponto D está em cima do eixo. Se ele está em cima de um eixo, ele está, no caso, em cima do eixo y. Uma das coordenadas é 0. Qual que eu vou colocar 0? Então, pensa, ele está em cima do eixo y, ele vai ter valor para o y. E o x vai ser 0. Então ele tem valor para onde ele está. Em que número que ele está do y? Olha, ele está no menos 2 do y. Então, no y, ele vai ser menos 2. O y é o segundo número, né? E no x, ele vai ser 0. Então, sempre que estiver em cima do eixo... Vírgula ficou meio torta lá, né? Mas tudo bem. Sempre que ele estiver em cima do eixo, vai ser 0 em um dos valores e o número naquele eixo. Vou mostrar a resolução que está mais bonitinho que o meu. Olha lá. Marcado lá todos os pontos. Tudo bem? Vamos então para a atividade 2, porque a atividade 2 vai ser diferente. Aqui eu te dei os pontos para marcar a coordenada. A 2 eu vou te dar as coordenadas e aí a gente tem que marcar os pontos, tá bom? Então, a atividade 2 aí na tela, ó. Localize os pontos no plano cartesiano. Então tem o A, o B, C e o D. E tem um plano cartesiano aí, onde tem do eixo X do menos 3 até o 3 positivo. E no eixo Y também do menos 3 até o 3. Tudo bem? Vamos começar com o ponto A. Eu tenho que lembrar sempre que a primeira coordenada é o X e a segunda é o Y. Porque a habilidade de hoje é localizar os pontos, saber que a primeira é X e a segunda é Y. Tá. X valendo 2. Vou procurar na horizontal o número 2. Achei ele aqui, ó. Então, ele vai estar ou para cima ou para baixo na direção desse 2. Agora, e o y? Quanto vale o y? 1. Então, vou procurar no eixo y aqui, ó, na vertical. Mostra aqui eu mostrando só para eles, por favor, ó. Aqui a gente vai procurar... Primeiro a gente procurou no x, achou, a gente sabe que vai estar nessa direção. Agora, a gente vai procurar no y o número 1, ó. E aí, a gente vai encontrar essa direção, que vai ser aqui o pontinho. Ficou torto, mas a lousa tem uma distânciazinha. Tudo bem? Aqui é o nosso ponto A. Então, tá na direção do x valendo 2 e do y valendo 1. Tudo bem? Vamos agora para o ponto B? Opa! Ponto B tem um 0. O que significa 0? Em cima de um eixo. E agora eu vou ter que ver qual é o eixo. Você vai olhar onde tem um número sem ser 0 e vai estar em cima desse eixo. Então, olha lá, 3 e 0. O número está no primeiro, não é? Na primeira posição, na do x. Então, está em cima do eixo x no 3. Não vai estar nada no y, não. Em cima do eixo x no 3. Eixo x no 3, aqui em cima, ó. Aqui, deixa só a lousa soltar. Aqui vai estar meu ponto B. Tudo bem? Depois eu vou mostrar bonitinho. O ponto C, menos 3 e 2. Então, procuro na horizontal menos 3. Horizontal, achei o menos 3. Agora, na vertical, eu vou procurar o 2. Vertical, eu vou procurar o 2. O encontro deles vai ser aqui. Aqui é o meu ponto C. Tudo bem? Aí, o ponto D que está faltando, o x vale menos 1 e o y vale menos 2. Horizontal, menos 1. Vertical, menos 2. O encontro deles aqui vai ser o ponto D. Vou mostrar a resolução para vocês, que está mais bonitinho. Então, observe, o ponto A está no primeiro quadrante, o ponto B está em cima do eixo X, o ponto C
está no segundo quadrante e o ponto D está no terceiro quadrante. Então, na aula de hoje, a gente estudou essa coisa de localizar os pontos no plano cartesiano. Então, se eu te der o plano cartesiano com os pontos marcados, você vai ter que anotar as coordenadas. Sempre lembrando que é com parênteses, que o primeiro valor é sempre x, você vai pôr vírgula, às vezes pode pôr ponto e vírgula, se seu número for decimal, tá? Mas vírgula, o segundo valor é do y, sempre x e y. E se uma das coordenadas é 0, significa que está em cima do eixo. E a segunda parte, a gente tinha as coordenadas e aí sim marcou lá no plano cartesiano esses pontos. Espero que você tenha gostado da aula. Qualquer dúvida, entre em contato com o seu professor, peça mais atividades e a gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!